Olá, eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 161 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito do Pacto Individual de Emprego. Nesse sentido, diz o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Antes, porém, de adentrarmos a todas as hipóteses previstas neste artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, para que o empregado possa deixar de comparecer ao serviço, devemos informar duas situações. Primeiro é que a presença do empregado para a sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador é a regra. Portanto, não há como se atestar validade às faltas do empregado ao momento de se externar a sua prestação pessoal de serviços. Portanto, a regra é a presença do mesmo para cumprir esta tarefa que está prevista em seu contrato individual do trabalho, que é uma modalidade de pacto sinalagmático, ou seja, ambas as partes, o empregado e o empregador, possuem direitos e deveres que devem ser cumpridos à risca por cada um deles, sob pena de macular a contratação propriamente dita. No caso do empregador, é fornecer ao empregado as condições necessárias para que ele possa exercer a sua prestação pessoal de serviços e destinar ao mesmo a evidente contraprestação financeira por todas aquelas atividades desenvolvidas pelo empregado durante o transcorrer do tratado de emprego. Por sua feita, o empregado tem a obrigação de prestar a sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador de forma perene, ágil e também promovida através de sua frequência ao meio ambiente de trabalho em que ele esteja inserto. Portanto, o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho traz apenas e tão somente
ao meio ambiente jusoperário brasileiro algumas hipóteses em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo da sua remuneração. E aqui vai a segunda observação necessária nesse caso, que novamente, como vínhamos a descrever durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a consolidação das leis do trabalho continua a fazer extrema confusão entre remuneração e salário. No caso do artigo 473, consolidado, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo da remuneração e não só do salário, que, como já vimos, é apenas uma partícula da remuneração do empregado. Então, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo da remuneração, nos diz o artigo 473 seletista, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência. Então, havendo o falecimento destas pessoas ou de uma delas, o empregado estará autorizado a deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo da sua remuneração por até 2 dias consecutivos. Uma observação importante também deve ser feita com relação ao falecimento de pessoa que viva sob a dependência deste empregado, sendo esta dependência comprovada, nos parece demasiada cautela do legislador seletista ao determinar que esta pessoa que vivia sob a dependência do empregado esteja declarada como tal em sua carteira de trabalho e previdência social. A nosso sentir, mesmo que a pessoa que viva sob a dependência do empregado venha a óbito e não esteja essa declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, mas esta situação de dependência possa ser trazida à baila através de outros meios de prova, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de sua remuneração por até 2 dias consecutivos, nas mesmas situações em que o falecimento fosse destinado ao seu cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, portanto, pouco importa que essa dependência da pessoa falecida esteja declarada na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador para que ele tenha direito a não comparecer ao seu serviço. Na mesma hipótese, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo da sua remuneração por 5 dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, que é justamente o lapso temporal previsto para a licença paternidade na Constituição da República Federativa do Brasil, através de seu ato das disposições constitucionais provisórias. Então, havendo o nascimento do seu filho, poderá o empregado deixar de comparecer ao serviço
sem nenhum prejuízo remuneratório por 5 dias consecutivos no decorrer da primeira semana. Portanto, na primeira semana nasceu o filho, começa a contar o prazo de 5 dias corridos para que ele possa exercer o seu direito à licença paternidade previsto constitucionalmente. A mesma situação de autorização para a ausência do empregado ao serviço sem nenhum prejuízo à sua remuneração acontece no caso de seu casamento por até 3 dias seguidos. Portanto, casando-se o empregado, ele terá direito a faltar ao serviço por 3 dias consecutivos. É claro que nessa hipótese aqui é o casamento do próprio empregado. Não se pode ampliar o rol do artigo 473 para entender-se que o casamento de ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob a dependência do empregado vá ele também autorizar a ausência ao serviço por 3 dias, somente no próprio casamento, por óbvio. Também estará autorizado a não comparecer ao serviço sem prejuízo da remuneração o empregado por 1 dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. É preciso que essa doação seja voluntária. Se a doação for imposta por alguma maneira, embora achamos difícil que esse tipo de doação não seja voluntária, mesmo que haja uma imposição da empresa, vamos aventar uma hipótese que a empresa obriga todos os seus empregados a serem doadores de sangue, e que esta seja uma condição, embora absurda, para a manutenção dos pactos de emprego, e o empregado vá lá obrigatoriamente para cumprir esta função, doar sangue 1 vez a cada 12 meses de trabalho. Essa doação, ela não destina ao empregado a oportunidade de não comparecer ao serviço por 1 dia. Agora, a doação voluntária de sangue devidamente comprovada, é preciso que o empregado comprove ao empregador que se dirigiu até um posto de coleta para doação voluntária de sangue naquele dia e, portanto, ele estaria abonado em sua falta porque foi por 1 dia doar voluntariamente sangue com essa situação devidamente comprovada. Então, doou sangue, tem a liberdade de não comparecer ao serviço por 1 dia, desde que essa doação de sangue se dê uma vez só a cada 12 meses de trabalho. Ou ainda que ela se dê mais de uma vez, o abono da falta será por apenas 1 dia. Se ele doar mais de uma vez, apenas a primeira vez que ele doar dentro daqueles 12 meses de contrato de trabalho será abonado e não poderá ser descontada aquela ausência ao serviço, não havendo, portanto, nenhum prejuízo à sua remuneração.
Na mesma situação se encontra o empregado quando ele tiver que promover o seu alistamento eleitoral. Neste caso, ele terá direito de faltar ao serviço por até 2 dias, com fincas a fazer o seu alistamento eleitoral. Também, nesta mesma hipótese de abono da falta do empregado ao serviço, estará a presença de que o empregado estiver cumprindo as exigências do serviço militar obrigatório, quando ele deixa de apresentar-se ao local de trabalho para cumprir as exigências do serviço militar referidas na Lei número 4.375, de 17 de agosto de 1964, através do seu artigo 64, a linha C, que justamente versa sobre a obrigatoriedade de comparecer aos exercícios da reserva ou às solenidades do Dia do Reservista, situação que persegue aqueles empregados que já não mais prestam serviço militar obrigatório, mas estão inseridos no corpo de reservas das Forças Armadas, quando haverá os exercícios periódicos para esse tipo de indivíduo, ou então para comparecer às solenidades do Dia de Reservista. Em todas essas hipóteses, o empregado poderá deixar de apresentar seu serviço sem que ele tenha administrado a sua falta e, portanto, não poderá haver a supressão de qualquer evento remuneratório nesse sentido. E aqui é preciso apresentar essa diferença, porque enquanto nas outras modalidades de autorização legal para ausência ao serviço, ao estabelecimento de quantidade de dias em que o empregado estará autorizado a não exercer a sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador, no caso de cumprimento das exigências do serviço militar, referidas na Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964, através do seu artigo 64, a linha C, para comparecer aos exercícios imanentes à reserva ou às solenidades do Dia do Reservista, esta autorização estará vigente enquanto durarem as necessidades para o cumprimento das exigências do serviço militar. Portanto, aí não é só 1 dia, ou 2, ou 3, enquanto tiver a obrigação o empregado de cumprir as exigências do serviço militar com relação à sua obrigatoriedade de comparecer aos exercícios da reserva ou às solenidades do Dia do Reservista. Portanto, não há limitação de tempo, mas sim limitação ao lapso temporal exigido pelo serviço militar para cumprir estas exigências. Também estará autorizado o empregado a faltar o serviço nos dias em que comprovadamente estiver prestando vestibular
para ingresso em instituição de ensino superior. Aqui cabe uma observação que é apenas para a prestação de vestibular para o ingresso em instituição de ensino superior. É preciso entender o vestibular como um concurso de provas para ingresso na instituição de ensino superior. Não vale a regra, por exemplo, um concurso de provas para ingresso em instituição de ensino médio ou profissionalizante, como acontece em algumas unidades educacionais, tanto privadas quanto públicas. Portanto, apenas quando ele estiver prestando vestibular para ingresso em instituição de ensino superior é que ele poderá ter o abono de suas faltas sem prejuízo qualquer de sua remuneração naqueles dias em que estiver prestando as provas daquele concurso vestibular. Aqui também há uma observação a ser feita, que a instituição de ensino superior não precisa ser de âmbito federal, mas pode ser particular e voltada a apenas um município. Também estará autorizado a não comparecer ao serviço para sua prestação pessoal de serviços o empregado pelo tempo necessário em que tiver que comparecer em juízo. Aqui pouco importa que o juízo seja trabalhista ou outro juízo qualquer. E também há aqui a importante observação de que, embora haja uma confusão muito grande dos empregados com relação ao tempo necessário em que tiver que comparecer em juízo, a autorização para a falta abonada ao serviço se dá apenas e tão somente pelo tempo necessário em que ele estiver comparecendo ao juízo e não pelo dia inteiro. Portanto, o empregado, se temos uma audiência assinalada para as 2h da tarde, para as 14 horas, ele não pode deixar de ir ao seu local de trabalho e prestar a sua prestação pessoal de serviços durante o dia inteiro. Ele só está autorizado a faltar ao serviço pelo tempo necessário em que tiver de comparecer em juízo. E aí vale uma regra bastante simples de que esse tempo é o tempo necessário. Então, portanto, se a hora determinada para o comparecimento daquele empregado em juízo, a audiência respectiva ou o ato a que se pretende presente o trabalhador, se ampliar no tempo, ou seja, se ele se atrasar ou se demorar 2, 3, 4 horas, ele estará autorizado a não comparecer ao serviço durante todo esse lapso temporal, não importando quanto tempo durou aquela presença do mesmo à disposição do juízo. Todavia, é também importante dizer que, vencido o lapso temporal necessário para o seu comparecimento em juízo e havendo ainda tempo a ser cumprido naquela jornada diária do empregado, ele terá que retornar ao serviço para cumprir a atividade restante daquele dia. Também estará autorizado a faltar ao serviço, sem prejuízo
da sua remuneração o empregado pelo tempo necessário que estiver participando como representante de ente sindical de reunião oficial do organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas, portanto, todo o organismo internacional em que o Brasil esteja inserido como membro e o empregado esteja participando como representante do ente sindical respectivo da sua categoria, de reunião oficial, precisa ser uma reunião oficial do organismo internacional, o empregado estará dispensado de comparecer ao seu local de trabalho para prestar a sua prestação pessoal de serviços. Na mesma forma de atuação, estará o empregado dispensado de comparecer ao serviço por até 2 dias para acompanhar a esposa ou companheira, aqui tanto faz seja esposa ou companheira, grávida, nas consultas médicas e exames complementares. Portanto, estando a companheira ou a esposa do empregado grávida, ele estará autorizado a faltar o serviço por até 2 dias para acompanhar a esposa ou a companheira nas consultas médicas e exames complementares. É preciso ainda de afirmar que essas consultas médicas e exames complementares precisam ser efetivamente comprovadas junto ao empregador através de um atestado de comparecimento do empregado às mesmas, firmado pelo médico assistente ou pela clínica em que esses exames complementares ou consultas médicas estejam sendo realizadas. E é preciso também que se prove, logicamente, que a esposa ou companheira daquele empregado está efetivamente grávida e necessita, portanto, do seu comparecimento nas consultas médicas e exames complementares. Pode ainda o empregado deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de sua remuneração por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos de idade em consulta médica. Portanto, durante 1 ano, o empregado estará oficialmente dispensado de comparecer ao serviço para acompanhar filho de até 6 anos de idade. Portanto, filhos de mais de 6 anos de idade não dão direito ao empregado a faltar o serviço por 1 dia por ano para acompanhá-lo em consulta médica. E, finalmente, pode ainda o empregado deixar de comparecer para sua prestação pessoal de serviço ao seu empregador por até 3 dias por ano, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Aqui há uma observação também a ser feita nesse sentido, porque não são exames daquele empregado que infelizmente foi acometido de câncer e está fazendo o seu tratamento
e, portanto, neste caso, ele estará com a sua obrigatoriedade de prestar sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador por um atestado médico que assim o declare. Neste caso aqui, são exames preventivos, ou seja, aqueles exames que visam a evitar que aquele empregado seja acometido por essa doença tão grave, devidamente comprovada. Então ele pode faltar por até 3 dias por ano, que não precisam ser dias consecutivos, portanto podem ser dias espaçados. Por exemplo, ele fez o exame preventivo de câncer em janeiro, depois voltou a fazê-lo apenas em março e outro até em dezembro. Então, por esses 3 dias, ele estará isento de comparecer ao seu local de trabalho para exercer as suas atividades profissionais, porque faltou para a realização de exames preventivos de câncer e devidamente comprovou esta situação nas 3 oportunidades ao seu empregador. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 161 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e requerer ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas 2 atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.